Vamos hoje conversar um pouco sobre síncope. A síncope ou perda da consciência de forma limitada, temporária e recuperação espontânea é uma síndrome bem complexa, principalmente no idoso, mas extremamente frequente na emergência clínica e também nas emergências cardiológicas. No idoso é onde se requer mais cuidado, porque mais de 1/3 desses episódios são ocasionados por eventos arrítmicos graves, arritmias graves. Só que a gente tem que ter muito cuidado quando admitir um doente com síncope na emergência, porque às vezes esses pacientes não têm desmaio propriamente dito. Então é importante, antes de iniciarmos e diagnosticarmos esses pacientes como síncope, a gente preencher os 3 critérios fundamentais para esse diagnóstico. Então, se o doente ou a família chegar para você, enquanto médico, na emergência, dizendo que trouxe o paciente para a emergência porque ele teve uma síncope, um desmaio, né, que vai ser a queixa do paciente, do acompanhante, é importante que você caracterize como foi o desmaio. Então, são 3 perguntas básicas, que é a dica que eu vou dar hoje. Então, só é desmaio se houver perda da consciência, perda do tônus, perda da consciência, perda do tônus com queda ao solo e recuperação espontânea. Se não ocorre perda da consciência, não é síncope. Se perde o tônus e cai, seja no sofá, na cadeira, no chão, tem que cair, tem que perder, senão não perder o tônus não é síncope. E a recuperação tem que ser espontânea. Se a pessoa recuperou espontânea depois de uma correção de hipoglicemia não é síncope. Se recuperou depois de uma massagem cardíaca, a consciência era uma perda de consciência por uma parada cardíaca rítmica e não síncope. A síncope, por definição, tem recuperação espontânea. Então, toda vez que alguém chegar na emergência se queixando de que desmaiou, a primeira coisa que o médico precisa é classificar esse doente corretamente, diagnosticar a síncope. Perda da consciência, perda do tônus com queda ao solo e recuperação espontânea dessa consciência. Se perde o tônus, recupera espontaneamente, mas não perde a consciência. O doente diz que ficava escutando você chamá-lo longe, as pessoas chamando ele, mas ele não conseguia responder. É o que a gente chama de pré-síncope, que algumas pessoas antigamente gostavam de chamar muito de lipotímia, mas que adequadamente hoje você deve responder como pré-síncope. Então, todo idoso que se apresentar à emergência com um desses 3 características, síncope ou pré-síncope, corretamente, perdeu a consciência, caiu, perdeu o tônus e recuperou espontaneamente, você deve investigá-lo de forma um pouco mais cuidadosa, porque pode ser arrítmica. Existem alguns scores de risco para serem usados na emergência. Eu particularmente gosto muito do San Francisco Syncope Rules. São as regras de São Francisco para fazer um score de risco da síncope. Existe um mnemônico, né, para esse score chamado CHESA. O original é CHES e o atualizado CHESA. E aí, onde cada letra dessa é uma característica. Para o score, cada um valendo 1 ponto. 1 ponto já é suficiente para classificá-lo como alto risco, portanto, deverá ser internado para investigar internado. Então, o CHESA, C de Cardiac Failure, H de hematócrito, menor do que 30, E de eletrocardiograma alterado, e aí vale tudo. Bloqueios de ramo, BAVs, Q patológica, supra-infra, ritmo não sinusal, bradicardia, taquicardia. Qualquer alteração no eletrocardiograma pode ser a causa da síncope, está induzindo ao caso da síncope.
O primeiro S, Systolic Potential, PA sistólica menor que 90 na admissão, em repouso. E o outro S é Shortness, que é encurtamento da respiração, dispneia, fôlego curto, dificuldade para respirar. E finalmente o A, que foi acrescentado depois, de age, maior do que 65 anos, então, maior do que 75 anos, então todos os idosos devem ser considerados como de alto risco para que uma síncope maligna e alto risco de morrer dessa síncope. Então, todo idoso que se apresentar na emergência com síncope deve ser internado, ou todo jovem com uma dessas características. E só deve receber alta depois da investigação completa. Uma coisa que não pode faltar na emergência de todo doente que chegue com um relato de síncope, é medir a pressão arterial dele em pé, que não é muito comum na emergência, não é? Então, todo doente que chegar se apresentando na emergência com tontura e síncope deve ter sua pressão aferida deitado e em pé. Logo que levanta, com 1 minuto que levantou e com 3 minutos que levantou. Será a hipotensão ortostática, uma das grandes causas de síncope no idoso, se a pressão sistólica cair mais do que 20 milímetros ou a diastólica cair mais do que 10 milímetros de mercúrio. A ausência dessa queda de pressão até o 3º minuto não exclui hipotensão ortostática como causa de síncope, porque o idoso, com frequência, até 30% a 40% de relatos, quanto mais idoso e uso de drogas e diabético, maior a chance dele ter hipotensão ortostática tardia, aquela que ocorre após o 3º minuto em pé. Então, mas é importante porque muitas vezes a gente já flagra e já sugere o diagnóstico etiológico da síncope como sendo causado por hipotensão postural. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e sugiram outros temas que a gente possa fazer esses breves resumos para ajudar vocês no que a gente tem de expertise, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.